está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu.
Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje o tema está maravilhoso, é um tema forte, contundente, mas um tema necessário, profético, para que nós nos preparemos melhor para a volta de Jesus. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você da Rádio Novo Tempo. Nosso programa está em toda a rede de rádios e a gente agradece muito e que você receba o nosso abraço nesse instante. Também um abraço para todo o pessoal que acompanha o nosso programa através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, @Arena do Futuro para o Instagram e o mesmo para o Twitter. E assim você pode ser um seguidor, um parceiro, um amigo do Arena. Dessa forma a gente multiplica o Evangelho e leva luz para mais pessoas. Bem, eu quero oferecer a você o curso bíblico chamado Apocalipse, Revelações e Esperança. Esse curso é maravilhoso, é a série que estamos fazendo aqui. E nós lhe oferecemos totalmente de graça esse conteúdo. É só você entrar no site apocalipse.com e ali você encontra todo esse material. E você também pode baixar o nosso aplicativo, que é Apocalipse RA. Ali você tem, então, não somente o conteúdo, mas você tem outras opções, outros materiais que vão lhe ajudar nas pesquisas, nos estudos da Palavra de Deus. Certo? Agora, eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje. O tema de hoje é as 7 pragas. Uau! Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta com a Bíblia na mão para o tema de hoje. O tema de hoje, como você já sabe, as 7 pragas do Apocalipse, é um tema bastante polêmico, porque muitas pessoas não compreendem, não entendem, mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar esse assunto e cremos que Deus vai nos dar a graça e a bênção para compreender esse tema. Parece que esse assunto, só parece que esse assunto não encaixa muito com aquilo que as pessoas mais gostam de ouvir. O que as pessoas mais gostam de ouvir é que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus nos aceita, não é? E, claro, também faz parte do Evangelho, mas também é preciso entender sobre as pragas, porque Deus, ele é 100% amor, porém é 100% justiça também. Há um ditado por aí que fala assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Bom, não queremos discutir se a frase está correta ou está incorreta, mas o fato é que Deus fará justiça. Pode ter certeza disso. Deus é um Deus de justiça. E em algum momento Deus fará isso. Esse tema já nos ajuda a ter uma ideia, e uma ideia bem profunda, do que significa a justiça de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 1. Apocalipse 15, verso 1. Diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes flagelos se consumou a ira ou a cólera de Deus. Quer dizer então que as 7 pragas são para consumar a cólera, a ira de Deus. Vejamos o verso 5, capítulo 15 de Apocalipse, verso 5, que diz assim, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Verso 8. O santuário se abriu, ou se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos.
Poxa, ouviu isso? Ouviu isso? Então veja lá, de onde vêm as pragas? Do diabo ou de Deus? Do inferno ou do céu? O texto diz que vem do céu, que vem do santuário, que vem da parte de Deus. Porque as 7 pragas, ou 7 flagelos, fazem parte da manifestação da justiça de Deus. Fazem parte da manifestação da cólera de Deus com relação ao pecado, à rebeldia, à transgressão e tudo mais. Então, diante dessa parte bíblica, nós temos que pensar num outro assunto. O outro assunto é o seguinte: o capítulo 15 de Apocalipse, verso 1, fala assim, que com as pragas se consuma a ira de Deus. Bom, se com as pragas se consuma, quer dizer que Deus tem manifestado sua ira com o passar dos anos. E as pragas vêm para consumar, é a parte final, é para encerrar isso. E se isso é para consumar, significa que antes Deus já vinha manifestando sua ira. E com certeza isso tem acontecido em vários lugares do mundo. A pergunta é a seguinte: por que Deus vai mandar 7 pragas? As 7 pragas não são para atingir os fiéis. As 7 pragas não são para atingir as pessoas simplesmente. As 7 pragas são uma manifestação de uma reprovação divina com relação a doutrinas espúrias, a atitudes rebeldes, a posição contrária de forma consciente dos seus princípios. Ou seja, a ira de Deus não é diretamente contra o homem, mas é diretamente contra a rebeldia, contra a transgressão, contra o pecado, contra essas coisas. E por isso você vai perceber que quando eu mencionar cada praga, você vai perceber que Deus ataca cada epicentro de cada rebeldia. Entendeu? É como se fosse uma guerra onde alguém lança uma bomba para destruir um epicentro de uma situação que está causando mal às pessoas. Entendeu? E eu agora gostaria de mostrar para você praga por praga, uma a uma. Apocalipse 16, versículos 1 e 2 apresentam a primeira praga. Fala assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então veja que a primeira praga, ela é derramada sobre a terra, e ela atinge as pessoas que aceitaram a marca da besta, que adoraram a besta e que foram conscientemente rebeldes com relação aos princípios de Deus. Então a primeira praga é sobre a terra e ela vai produzir úlceras malignas e perniciosas naquelas pessoas que adoram a besta e a sua imagem. Então adorar a besta e a sua imagem é algo que Deus não aceita, que Deus não aprova, que Deus não concorda. E aqueles que forem rebeldes até o final vão receber a primeira praga, com úlceras, com feridas malignas no corpo, por fora e por dentro. Lembre-se que as pragas começam sendo derramadas na terra, e se você continuar, por exemplo, só para dar uma visão geral, a primeira é sobre a terra, a segunda é sobre o mar, a terceira é sobre os rios e as fontes das águas, a quarta sobre o sol, a quinta sobre o trono da besta, a sexta sobre o rio Eufrates e a sétima sobre o ar. Começa na terra e termina no ar. Passa pelo mar, pelo rio, passa também pelas fontes, pelo sol, passa pelo trono da besta, passa pelo Eufrates, passa pelo Armagedon e termina no ar. E se você fizer um gráfico das 7 pragas, vai perceber que Deus está atacando e respondendo e dando justiça e agindo com justiça em cada ponto de rebeldia. Um dia desses alguém falou assim: pastor, eu não confio mais na justiça humana, eu espero a justiça divina. Você não sabe o que você está falando quando diz isso, porque a justiça divina será muito dura. Só que ela virá, em forma das 7 pragas. Quando a primeira praga cai sobre os adoradores da besta e da sua imagem, Deus está dizendo assim: está vendo? Eu não aceito que você adore a besta. Você não pode fazer isso. Então aí vem uma praga para mostrar justamente a insatisfação e a reprovação de Deus com relação aos adoradores da besta e da sua imagem. Lembra que a besta tem 2. A primeira besta é romana, a segunda besta é americana, a imagem da besta é a união das igrejas e a marca da besta é a rebeldia com relação
a transgressão do sábado e a guarda do domingo. Então, a primeira praga, ela já ataca esse tipo de rebeldia. E qual é a segunda? A segunda está no capítulo 16 de Apocalipse, verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e o mar se tornou em sangue, como sangue de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A pergunta é a seguinte: por que a segunda praga é sobre o mar? Você sabe que o mar tornou-se um lugar místico para as pessoas. O mar tornou-se um lugar também de certas divindades e de rituais. Aqui no Brasil, se você for ao mar na virada do ano, vai perceber que tem muitos rituais. Rituais espíritas, o pular das ondas, o jogar despacho, o fazer não sei o quê, e também invocar os espíritos, invocar a deusa do mar, a tal da Iemanjá. Então você vai perceber que o mar tornou-se um ambiente de adoração mística, de rebeldia bíblica. Deixam Deus de lado e vão para o espiritualismo, para o espiritismo, para as macumbas, para os despachos, para esse tipo de coisa. A segunda praga cairá sobre o mar, para mostrar o seguinte: o mar não é um Deus. E não existe deusa do mar, e não existem espíritos do mar, e não existem divindades do mar. Deus é único, Ele é o único Deus, o Deus do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Por isso que a segunda praga é sobre o mar. Entendeu? E qual seria a terceira? A terceira está no verso 4 até o verso 7, que diz assim: derramou o terceiro a sua taça sobre os rios e as fontes das águas. E tudo isso vai se tornar sangue. Mas se você continuar, por exemplo, o versículo 6 fala assim: porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, porque são dignos disso. Entendeu? A terceira praga será sobre os rios e as fontes das águas. Quer dizer que as fontes das águas e os rios vão se transformar em sangue. Isso quer dizer que se a pessoa pegar um copo de água, como eu estou pegando aqui agora, durante essa terceira praga, aqui dentro não haverá água, haverá sangue. A pessoa vai abrir a torneira e vai sair sangue. Vai abrir o chuveiro e vai sair sangue. Porque diz: os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. E por que os rios e as fontes das águas se transformaram em sangue? E por que o verso 6 fala que as pessoas, como derramaram sangue de inocentes, também sangue lhes tem dado a beber? Por quê? Sabe por quê? Pelo seguinte: durante a Idade Média e durante os cativeiros e as prisões e os exílios, e sobretudo durante a Idade Média, muitos servos de Deus foram assassinados e derramaram sangue deles. Somente na noite de São Bartolomeu, aproximadamente 70 mil cristãos foram assassinados, até um pouco mais. E agora a terceira praga vem para fazer justiça, porque o sangue dos profetas e o sangue dos patriarcas e o sangue dos mártires está clamando por justiça. E a terceira praga será sobre os rios e as fontes das águas, para mostrar o seguinte: assim como vocês derramaram o sangue de pessoas inocentes, agora vocês vão beber sangue. É duro, não é? Mas é isso que diz a Bíblia. E a quarta praga? A quarta praga está nos versículos 8 e 9. Diz que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E o sol esquentou tanto que foi lhe dado queimar os homens com fogo. E diz: com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. É curioso isso, porque a quarta praga, o quarto flagelo, será sobre o sol. E por que sobre o sol? Qual o problema do sol? O sol não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas adoravam o sol no passado, e ainda hoje tem pessoas que adoram o sol. Existe uma adoração ao sol, à lua e às estrelas, sobretudo ao sol. E o problema da adoração ao sol é que levou as pessoas a usarem esse artifício e esse tipo de adoração para fazer a mudança do sábado para o domingo. Sábado é o dia do Senhor e domingo é dia do sol. Se você falar assim, me diz aí domingo em inglês. Em inglês é Sunday, sun, sol, day, dia. A palavra domingo significa dia do sol. Isso em inglês, isso em alemão, isso em outros idiomas. Portanto, a guarda do domingo foi criada e foi inspirada na adoração ao sol. E Deus está dizendo o seguinte: não, o sol fui eu que fiz.
A lua também, as estrelas também. E por que vocês adoram o sol? E por que usaram a adoração do sol? E aí, então, estabeleceram um dia de guarda no lugar do meu dia santo. Trocaram o meu selo por outro selo, a minha marca por outra marca, o meu princípio por outro. Então, a quarta praga será sobre o sol. E o sol vai esquentar tanto que vai queimar as pessoas com fogo. Imagina isso. As pessoas com úlcera na primeira praga. Sem água na segunda e na terceira. E agora com aquele sol causticante queimando as pessoas. Vai ser um momento de angústia. Terrível mesmo. Na quarta praga. Mas e a quinta? A quinta praga está nos versículos 10 e 11, que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam suas línguas por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Não se arrependeram. A praga caindo e o povo não se arrepende. É o que aconteceu no Egito. Lembra do Egito? Deus mandou 10 pragas. E quanto mais caíam as pragas, mais eles endureciam o coração, mais ficavam rebeldes, porque o problema é o seguinte: Deus, ele não converte as pessoas mandando pragas. Mas as pragas são a manifestação da sua ira, da sua cólera, e são também a manifestação da sua justiça. E essas pessoas não iriam se arrepender mesmo. Você viu? Não se arrependeram, não se arrependeram. Ou seja, não importa o que Deus faça, o que Deus fizesse, eles não se arrependeriam. É isso. Agora vejam que a quinta praga é sobre o trono da besta. Vamos ver, onde é que está o trono da primeira besta? Está em Roma. E onde está o trono da segunda? Está nos Estados Unidos. Então diz a Bíblia que a quinta praga será sobre o trono da besta. E esse reino vai se tornar em trevas. E as pessoas vão receber úlceras na língua. E diz, vão remorder suas línguas por causa da dor e da úlcera. E por que úlcera na língua? Por que não no pé? Por que não é úlcera no braço? Ou na perna? Por que na língua? Porque com a língua enganaram as pessoas. Porque com argumentos, com filosofias, com ideologias, com crenças falsas, com argumentos falsos, com teologia barata, com ideias humanas, usaram suas línguas para convencer as pessoas dizendo que o erro era o certo, que a mentira era a verdade. E agora a praga cai sobre o trono da besta e atinge a língua e torna esse reino em trevas. Deus estará dizendo com isso que o único reino que deve ser estabelecido e permanecido para sempre é o reino dele. Que o reino dos homens, que a estrutura dos homens, que tudo que os homens fizeram, o seu poder, o seu trono, o seu sistema de adoração humana, isso vai cair por terra. Porque a Bíblia fala assim, caiu a grande Babilônia. E vai cair mesmo. Vai cair mesmo. Assim é o que apresenta a Bíblia na quinta praga, no quinto flagelo. E o sexto, e a sexta praga, e a sétima. A sexta praga diz, capítulo 6, 16 de Apocalipse, versos de 12 até o 16. Eu não vou ler todo o texto, mas vou ler o principal. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram e preparavam o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Aí o verso 13 fala assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. O verso 14 fala, são espíritos semelhantes a rãs e que fazem prodígios e milagres. Quando você vai para o versículo 15, fala assim, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não ande nu. E o verso 16 fala assim, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bom, é o seguinte, a sexta praga será sobre o rio Eufrates. O rio vai se secar. O secamento do rio Eufrates pode ser entendido de maneira figurativa. Aqui mostra a sequidão espiritual das pessoas na sexta praga. As pessoas estarão espiritualmente secas, vazias, ocas, totalmente. E o texto continua dizendo que esse momento vai ser para preparar os caminhos dos reis que vêm do nascente do sol. Isso aqui significa que na sexta praga, o caminho está sendo preparado para a volta de Jesus. Os reis aqui se referem aos anjos, que vêm abrindo
o cortejo, abrindo o caminho, abrindo o espaço, vem para que Jesus volte. Então, o texto bíblico diz assim, nesse momento em que há uma sequidão espiritual, nesse momento em que os anjos se preparam para preparar o caminho da volta de Cristo, nesse momento, os três espíritos imundos, o ecumenismo, a reunião de catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo, que são os três espíritos imundos, eles estarão aqui prontos para marcar o dia e a hora, para matar os guardadores do sábado, para matar os guardadores dos mandamentos. E nesse momento, do verso 13, então aparece aí de maneira muito clara a intervenção do Todo-Poderoso. Ou seja, quando eles marcarem o dia e a hora para matar os cristãos, para matar os servos de Deus, Deus fará uma intervenção, sabe com o quê? Com a volta de Jesus. Porque a intervenção divina vem com a sétima praga, e a sétima praga será rápida e em seguida virá Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz que essa batalha final, essa última batalha, esse marcar dia e hora para matar os cristãos, essa última guerra é chamada de Armagedon. O ano passado eu estive em Israel, estive também no Egito, estive também em países árabes. E ali em Israel tem um grande espaço, um lugar enorme, um campo enorme, a coisa mais linda do mundo. E ali é o Armagedon. Eu fui lá onde é o espaço literal, geográfico, chamado de Armagedon. Porque ali era um lugar de batalhas e de guerras. Mas quando na sexta praga fala do Armagedon, não se refere a uma guerra que vai acontecer naquele lugar, em um espaço físico literal. Esse Armagedon aqui é essa última batalha entre o bem e o mal antes da volta de Cristo. É que na sexta praga será marcado o dia e marcada a hora para matar os servos de Deus. E essa batalha é chamada de Armagedon. A Bíblia então continua e apresenta a sétima praga, a sétima e última praga, que está em Apocalipse 16, versos de 17 até o final, até o versículo 21. A sétima praga diz assim, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o grande terremoto, forte e grande. E o 19 fala assim, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Uau! Impressionante, né? Então a sétima praga é sobre o ar, e vai cair uma chuva de saraiva, uma saraivada, que são pedras. E essas pedras pesam cerca de 1 talento. 1 talento, há uma certa divergência sobre a definição de um talento, o peso de 1 talento, mas alguns dizem que está entre 35 a 45 quilos. Imagina uma chuva de pedras pesando isso, que é a saraivada. E as pessoas não se arrependerão. Vai ser terrível, né? Vem cá, vem para cá. Vamos sentar aqui no meu sofá, na poltrona, para a gente falar sobre esse detalhe final das 7 pragas, especialmente da sétima. Chega mais perto, por favor. A sétima praga, como eu acabei de ler na Bíblia, é sobre o ar e com uma chuva de saraivas, ou seja, de pedra, caindo sobre a terra. Agora, uma coisa você precisa entender. Quando cairão as pragas? As pragas cairão entre o final da evangelização, o final da intercessão de Cristo, quando fechar a porta da graça, fechou a porta da graça, Jesus se levanta no santuário celestial e fala, está feito, e Jesus sai do santuário, aí as pragas começarão a cair. As pragas cairão entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. É um período de tempo curto. Nós não sabemos dizer quanto tempo, mas é um tempo curto. Aí cairão as pragas. Outra coisa, as pragas cairão sobre os rebeldes.
sobre aqueles que são literalmente e conscientemente transgressores e rebeldes. Sobre os que servem a Deus não cairão ou não cairá nenhuma praga. Sobre os servos de Deus vai se cumprir o Salmo 23 e o Salmo 91. O 23 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você não será atingido. Aqueles que amam Jesus, que se entregam a Deus, que andam com Deus, que seguem os princípios da palavra, esses serão protegidos das pragas. Mas os rebeldes serão atingidos pelas pragas. E no final da 7ª praga, nós vamos levantar a cabeça e ver que o céu vai estar escuro. As nuvens estarão carregadas, chocando uma nas outras. Haverá trovões, relâmpagos e vozes. Aparecerá uma mão no céu, segurando as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. E o 4º mandamento, o sábado, estará brilhando mais que os outros. Em seguida, ouviremos uma música que vai mexer com todo o planeta. É o som das trombetas tocadas pelos anjos. Em seguida, no meio dessa grande nuvem de anjos, vamos ver Jesus no meio dela, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. É a volta de Jesus. É Jesus voltando em glória e majestade. É a volta do Senhor que eu tanto espero, que você tanto espera. Depois das pragas, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Sim, Ele virá para buscar você e a mim. Ele virá para nos tirar desse planeta e nos levar para o céu. Ele vai acabar com todo o sofrimento, com todo o mal. E a pessoa que não quer ser salva, não será salva. Mas a pessoa que quiser ser salva, ela será salva. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Você prefere as pragas ou você prefere as bênçãos de Deus? Você prefere a perdição ou a salvação? Você quer estar com Deus para sempre? Sim, eu sei que você quer, eu também quero. Você e eu queremos andar na presença de Deus? Sim, nós queremos. Então você precisa agora tomar uma decisão. Abandone os vícios, abandone o pecado, abandone a transgressão, aceita Jesus, vai para a igreja, seja batizado, comece uma vida nova. Hoje a porta está aberta, hoje Jesus chama você, hoje Jesus ama você, hoje a graça está disponível. Então venha, 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 aceite o chamado, nasça de novo, seja batizado. Você aceita ser batizado? Você aceita nascer de novo? Você quer Jesus na sua vida? Eu sei que você quer, eu também quero. Então se é isso que você quer, se você deseja andar com Deus, ser fiel a Ele, levante a sua mão. Levante a sua mão. Vamos, levante a mão. Isso, irmã. Isso. Você é jovem, você é adolescente, você é criança. Levanta a mão. Vai, levanta a mão, meu filho. Muito bem. É difícil, né? Fazer isso? É, eu sei. Mas com Deus a gente consegue. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor é amor, mas também é justiça. Hoje te aceitamos mais uma vez. Hoje decidimos nascer de novo. Hoje queremos entregar nossa vida em Tuas mãos, porque não queremos receber as pragas. Não queremos a perdição, não. Queremos o perdão, a reconciliação e a salvação. Por isso, Pai, eu te peço, segura na mão dessa pessoa. Conduza os seus passos, mostre a ela o caminho e prepare essa pessoa para o batismo e para a volta de Jesus. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. De
louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor.